É tempo de nos posicionarmos diante de Deus. É tempo de nos levantarmos diante de Deus e não aceitarmos aquilo que o inimigo tenta impor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. João 8,36. Você está feliz nessa manhã? Glória a Deus, né? Jesus é tão bom. Deus é tão bom, mas tão bom, irmãos. Meu Deus. Está escrito assim lá na sua Bíblia? Se, pois, ó, de novo, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, de novo, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado, papai querido, pelas vidas que aqui estão, que a tua palavra possa comunicar aos nossos corações o teu querer, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no meio da tua igreja, como já temos visto desde o início desse culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu gosto muito de compartilhar com a igreja aquilo que, aquilo que Deus tem falado, fala ao meu coração. Deus ministra muito o meu coração nas madrugadas, Deus ministra muito o meu coração aqui, falando com vocês, quinta-feira à noite, orando com vocês. Deus ministra muito o meu coração. Eu entendo que essa palavra, se o Filho vos libertar, você vai ser livre verdadeiramente, em nome de Jesus. Essa palavra não é uma mentira, irmãos. Essa palavra não é um chavão, irmãos. Essa palavra é uma realidade para aquele que deseja viver com Cristo, deseja ter uma nova vida em Cristo. E Deus tem comunicado muito forte ao meu coração a respeito de tomarmos posse daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, da liberdade, da libertação. Quando se fala em liberdade, algumas pessoas acham que, não. Irmãos, liberdade não é libertinagem. Liberdade é você viver livre de Satanás, livre do pecado, e poder ter liberdade em Cristo. E essa liberdade em Cristo tem as suas limitações, é claro, mas nós temos que tomar posse disso para a nossa vida. Eu venho para a igreja, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu desço as águas do batismo, eu me tornei uma nova criatura, e eu tenho que dar sequência na minha vida cristã, dar sequência naquilo que Deus começou a fazer na minha vida. Eu tenho que dar sequência. O texto fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que seguir. O texto, quando ele coloca o SE, que é uma condição, se, pois, o Filho vos libertar. Se, pois, o Filho te libertar e me libertar, verdadeiramente eu serei livre do jugo de Satanás. Eu serei livre do jugo, dos decretos que Satanás tenta impor sobre as nossas vidas. E quando eu começo a pensar demais em algo, é porque Deus está revelando algo ao meu coração. E eu procuro buscar de Deus o que Ele quer comunicar ao meu coração e à igreja. E eu entrei no Google e procurei o significado de decreto. E as colocações que tem lá são muito técnicas, mas um decreto assinado é um ato normativo oficial emitido e validado pelo chefe de um poder executivo, como o presidente da República, governadores ou prefeitos. Ele serve para regulamentar e detalhar a aplicação de uma lei já existente, ou para organizar o funcionamento da administração pública. Eu vou cortar caminho aqui nessa palavra técnica, né? Os bacharéis aí depois podem me corrigir se eu estiver errado,
Mas o decreto, ele corta um caminho. Ele está cortando um caminho. Tem uma lei específica e o presidente, vamos falar do presidente. O presidente da República, ele cria um decreto para tentar colocar um adendo, talvez, nessa lei. Estou certo ou não estou errado? Estou certo. Colocar um adendo, algo que é para melhorar a lei. Melhorar. Então, ele decreta algo. Porém, se esse decreto tiver alguma coisa errada juridicamente falando, esse decreto cai por terra. Ele vai cair por terra. Ou o Senado pode intervir e fazer com que esse decreto não vá para frente, ele pare ali. Talvez já tenha até dado uma consequência de alguns estragos, mas ainda há tempo de colocar o decreto por terra. E aí que Deus fala ao meu coração. O presidente da República, o governador, o prefeito são autoridades competentes para poder criar ou derrubar um decreto. Satanás não tem autoridade nenhuma. Satanás não tem autoridade, irmãos. Satanás não tem autoridade, mas ele toma posse de uma posição que não lhe foi conferida. E ele começa a tentar colocar alguns decretos sobre a vida do ser humano em si. Do ser humano. Quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, um drogado caído na rua, ou um bêbado caído na rua, a gente fala assim, coitado, né? Poxa, olha que vida que ele escolheu. É óbvio que todos nós temos responsabilidades nas nossas atitudes. Nós abrimos e fechamos portas para quem nós queremos. Nós abrimos e fechamos portas para quem nós queremos e para que nós queremos. Jesus, em Apocalipse 3:20, fala, eu estou batendo a porta. Mais uma vez, o S é condição. Se você abrir, eu entro e vamos cear juntos. E aí, quando nós vemos pessoas em situações de prisão espiritual, é porque Satanás decretou algo para aquela vida. Mesmo sem autoridade, decretou. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo assim, e eu tenho que me policiar demais. Eu posso fazer 50 coisas certas. Mas se uma der errado, eu já tenho vontade de dizer assim, está vendo? Para mim dá tudo errado. E daí Satanás fala assim, isso mesmo, eu decretei isso na sua vida. Eu decretei isso para você, vai dar tudo errado na tua vida. É a condição que nós acabamos trazendo para a nossa vida, fora da palavra, que ouvimos aqui semana passada, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo nós temos que dar graças. Então a gente pode fazer 1 milhão de coisas boas. Quando uma der errado, a gente já quer apagar todas as outras. É verdade ou não é, queridos? Ou é só comigo que acontece isso? Porque Satanás decretou que o ser humano não é mais do que vencedor, é derrotado. Satanás decretou isso. Sem ter a autoridade, ele decretou. E muitas vezes, sem sabedoria, nós tomamos posse desta palavra e não daquela que está no telão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de todo jugo. Livres de todo jugo, de toda amarra. Livres de toda corrente que nos aprisionava. Mas nós temos que nos posicionar, igreja. Nós precisamos nos posicionar, tomar uma posição. Não canso de falar que aquilo que nós podemos fazer, Deus não irá fazer. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus não irá fazer, Ele vai nos ajudar.
E tem coisas que é Deus quem vai fazer e nós queremos fazer. Nós queremos fazer. E colocar dúvida, às vezes, no nosso próprio coração, trazendo a realidade de um decreto de Satanás na humanidade, nós queremos deixar vivo na nossa vida, não é? É a palavra trazendo para você que você pode prosperar. É a palavra dizendo que você pode ser curado em nome de Jesus Cristo, que você vai vencer em nome de Jesus Cristo. E aí você continua pensando assim ainda, mas como que Deus vai fazer isso? Irmão, não importa como Deus vai fazer, importa que você creia e que Ele vai fazer em nome de Jesus. Como que Deus vai me curar? Como que Deus vai curar um câncer? Todo mundo morre de câncer. Não, nem todo mundo morre de câncer, não. Tem muito testemunho. Aqui dentro da igreja tem testemunho de cura. Então tome posse daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário e comece com a autoridade que o Senhor te dá. Mateus 10:1, Jesus chama os discípulos e lhes dá autoridade. Quem é discípulo de Jesus aqui nesta manhã? Temos discípulos de Jesus? Então você tem autoridade. Você tem autoridade além do que Satanás pensa que tem, ou que faz de conta que tem. Os decretos de Satanás contra as nossas vidas, nós temos autoridade para dizer, está amarrado, está aniquilado esse decreto em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? A gente fica aceitando. Já falei aqui do decreto de Satanás sobre a minha família, de alcoolismo. Mas quando eu fui para o encontro com Deus, lá em novembro de 1999, eu fui para o encontro com Deus. Tem alguém que nasceu antes de 99 aí? Depois de 99. Vocês são novinhos, né? Lá no encontro com Deus, eu entendi que em nome de Jesus, eu poderia cancelar os decretos de Satanás contra a minha vida e contra a minha família. Porque a Bíblia diz que eu posso abençoar até 1000 gerações. Você está entendendo como Deus tem comunicado isso aqui na CCNA? Porque nós temos que nos posicionar, igreja. Nós precisamos nos posicionar. Deus usou uma profeta para falar assim, Satanás quer te derrubar da mesma forma que derrubou seu pai, da mesma forma que derrubou seu irmão no alcoolismo. E quando eu ouvi isso e eu entendi isso, eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu declaro falido esse decreto sobre a minha família, sobre a minha vida e sobre a minha posteridade. Talvez coisas tenham acontecido na sua família e vêm de gerações, e nós temos que quebrar esses decretos em nome de Jesus. Nós temos autoridade para isso. Olha o que diz Romanos 6:23. Coloca no telão, por favor, aí. E rápido, senão a gente vai. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque o decreto de Satanás sobre o pecado é a morte. O decreto de Satanás é a morte. O decreto de Satanás decretou sobre a humanidade a morte. Quando entrou o pecado lá no Jardim do Éden, foi decretado. O ser humano está morto, mas Jesus resgatou. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, desceu lá no inferno, tirou das mãos de Satanás a chave que abria a porta do decreto. Ele venceu a morte e nos deu autoridade para vencer os decretos de Satanás. Então, em nome de Jesus, você tem autoridade para quebrar os decretos que foram levantados
falsamente, mas que tem talvez feito a diferença negativamente na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo nessa manhã? Deus nos chamou para uma vida de vitória. Deus nos chamou para uma vida plena com Ele. Deus nos chamou para isso. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi em vão. Não é apenas uma história, não é apenas um conto e nem para manter pessoas sentadas dentro da igreja batendo palma, indo embora e continuando da mesma forma, não. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer vida e vida em abundância, aleluia. João 10,10 diz que o ladrão vem, senão somente para decretar a falência espiritual. O ladrão vem, senão somente para matar, roubar e destruir. E o verso continua dizendo assim, Jesus fala, eu, porém, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Aleluia. Tome posse dessa vida, tome posse desse milagre do Senhor na cruz do Calvário. Tome posse de uma vida diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a minha família é só divórcio, é só briga. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, você levanta a sua mão e decreta e cancela esse decreto que Satanás tentou impor sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pensa aí, irmão. A gente está falando de cura interior, a gente está falando de libertação. E muitas vezes nós pregamos e pregamos bem, porque Deus tem nos usado aqui para falar. Todos os pregadores desta casa falam sobre libertação, falam sobre cura interior. Mas talvez as pessoas não estão entendendo o que elas têm que fazer para tomar posse disso. E Deus está trazendo ao teu coração nesta manhã, Deus está trazendo à tua vida nesta manhã, o teu entendimento nesta manhã, que você tem autoridade para quebrar esses decretos em nome do Senhor Jesus. Se o Filho te libertou, verdadeiramente sereis livre. Sereis livre, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, aleluia, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário, aleluia, aleluia, aleluia. Ele riscou, ele rasgou a cédula. Qual cédula? Ou seja, o documento de escravidão, o documento que nós assinamos. Ah, pastor, eu não assinei nada, mas Adão e Eva assinaram lá no Éden quando pecaram contra Deus. E aí Satanás ficou com aquele documento. Você vende um carro, você vende uma casa e você pede para assinar um documento. Você assina um documento. E aí, se alguém falar para você assim, não, você não pagou. Daí você pega o documento e diz assim, paguei sim, está assinado. Satanás estava agindo assim. Satanás ainda age assim. Ele pega o documento que já foi vencido, já foi rasgado. Ele pega e diz, você é escravo. Não, mas Jesus riscou esse documento. Jesus cancelou esse documento. Esse documento já não existe mais. Esse documento já venceu, porque ele foi para a cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele, entregou a vida dele na cruz do Calvário para quebrar esse decreto. Esse decreto está quebrado, o decreto do jugo, da escravidão está quebrado. Tome posse para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus, é gratuito o dom de Deus. Satanás pode oferecer algo, mas ele vai cobrar e cobrar caro. Jesus já ofereceu o que tinha que oferecer, que é a sua vida. Ele já morreu e já ressuscitou, e diz, livre acesso, sem nenhum julgo, aleluia. Aquele que está se sentindo oprimido, aquele que está se sentindo cansado, vá até Ele, porque Ele tem o alívio, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando eu conheci Jesus lá quando criança, depois passou um tempo, eu acabei me desviando da presença do Senhor, e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi sair da presença de Deus. A pior coisa foi sair da igreja. Sair da igreja e sair da presença de Deus. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher, é se afastar dos caminhos do Senhor. Alguém perguntou para mim outro dia assim, pastor, mas você acha que Deus amaldiçoa? Não, Deus só abençoa. Mas como que a Bíblia fala de maldição? A maldição é ficar longe de Deus. A maldição é ficar longe de Deus. Se você está se aquecendo perto de uma fogueira, e você sai de perto dessa fogueira, você se congela, você fica gelado. Não é porque a fogueira te abanou ou assoprou um vento gelado sobre você. Você ficou longe daquilo que te aquece. A maldição é ficar longe de Deus. A maldição é ficar longe do Senhor, sem a proteção do Senhor. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. E aí os decretos de Satanás, eles têm valor para aquele que está longe de Deus. Os decretos de Satanás acabam tendo valor para aqueles que não estão na presença do Senhor, que se afastam de Deus. Porque Jesus diz assim, quem está cansado e oprimido, é na minha presença que recebe o alívio. Mateus 11, 28. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então não existe alívio longe de Deus. Longe de Deus existem os decretos de Satanás. Olha, me vem à memória Neemias e o decreto do inimigo sobre Jerusalém. O inimigo decretou que aquela cidade não teria mais proteção. Derrubou a proteção da cidade, derrubou os muros. Muro é proteção. E daí um homem não aceitou aquilo. Um homem não aceitou aquilo. Um homem não aceitou a ação de Satanás. Não aceitou a ação do inimigo. E se posicionou diante de Deus. Igreja, é tempo de nos posicionarmos diante de Deus. É tempo de nos levantarmos diante de Deus e não aceitarmos aquilo que o inimigo tenta impor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa. É tempo de nos posicionarmos. Neemias se posicionou, orou a Deus, fez aquilo que era interessante aos olhos de Deus, e foi reconstruir os muros, arregaçou a manga. Existe um trabalho, existe um preço a pagar, e a igreja, nós precisamos entender que temos que pagar este preço para quebrar os decretos de Satanás contra as nossas vidas, os decretos de Satanás contra os nossos filhos, os decretos de Satanás contra a nossa posteridade. Nós temos que nos levantar como servos de Deus que somos. Você está entendendo nessa manhã como é importante a tua presença, aonde a tua fé é edificada? Você está entendendo por que Satanás tem lutado tanto para espantar as pessoas da igreja, para tirar as pessoas da onde a fogueira pode aquecer o coração delas, pode aquecer a vida delas? Está decretando que pessoas, que servos de Deus estão falidos, que servos de Deus são derrotados.
E nós temos que lutar contra isso, nós precisamos lutar contra isso, nós temos que nos levantar contra esses decretos do inimigo contra a nossa família. Ah, isso aconteceu no passado, mas agora não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Quando eu desviei da presença do Senhor, eu comecei a beber de volta. Olha só o que Satanás estava preparando. E aí Deus mudou a trajetória, eu quase morri, não vou voltar a contar de novo isso. E aí eu entendi que eu precisava me afastar daquilo que me afastava de Deus. Irmãos, mas aonde eu ia, tinha uma lata de cerveja. Aonde eu ia, me ofereciam uma lata de cerveja. Toma um gole. Não, não bebo mais. Parei de beber. O quê? Parou de beber? Parei de beber. Não bebo mais. E eu não estava viciado, irmãos. Eu não estava viciado ainda. Mas eu estava caminhando para o vício. E quando eu comecei a tomar cerveja, queridos, foi assim. Ia almoçar com os caras do trabalho. Ô, Gilson, toma um gole aí. Eu detestava. Achava amargo demais, é amargo. Como é que vocês conseguem tomar cerveja? Ah, porque é bom, porque é gostoso, porque isso, aquilo. Todo mundo na cerveja e eu na Coca-Cola. Daí um dia, toma um copo então. Toma um copo, você vai ver que essa aqui é diferente. Ó, Satanás sempre tentando ludibriar. Eu tomei um copo. E já peguei a Coca e tomei Coca. E depois, nos próximos futebol, nos próximos almoços, eu tomei 2 copos. E de repente eu estava tomando uma garrafa. Satanás decretou isso na minha vida. E eu tive que me posicionar, igreja. É posição, igreja. Não, peraí, aonde que eu estou indo? Aonde eu estou colocando os meus pés? Aonde que eu estou colocando os meus pés? Não é para mim. E aí, quando eu me posicionei, igreja, parece que a coisa piorou. Não é assim? Mas não é que a coisa piora, irmãos. A coisa melhora. Você vê como é que estava antes. É que as escamas caem dos olhos. Daí você começa a ver o que você estava vivendo. Tem gente que fala assim, eu depois que me converti, parece que tudo piorou, pastor. Não piorou, querido, você só está enxergando o que você está vivendo. Você só começou a enxergar o lugar que você estava pisando. Você começou a enxergar os espinhos que você estava pisando. Até aquele dia ele doía, mas você não sabia que era espinho. Hoje você está vendo o espinho, então você está, meu Deus, que horrível isso. Parece que depois que eu me converti piorou. Parece que depois que eu me batizei piorou. Parece que depois que comecei a vir na igreja piorou. Não, querido, melhorou. Você tem uma ideia de como era o estágio anterior. Está entendendo? Satanás decretou você viver naquela vida de escravidão. Aquela vida de escravidão. Eu achei o máximo uma postagem, não sei se você viu isso. Eu vou tentar lembrar. Estou ficando velhinho, às vezes eu esqueço, né? Eu tenho que... às vezes eu faço o print para mim não esquecer, daí eu esqueço onde eu coloquei o print. Queridos, o rapaz falou assim, que ele... Vou contar do meu jeito. O rapaz falou assim, que ele bebia e ele aceitou Jesus e parou de beber. Daí ele passava em frente do bar onde ele bebia, e os amigos falavam assim, vem tomar uma aqui, vem tomar uma. Daí ele falava assim, não me faz, isso não me faz parte. Daí um dia, eles pararam ele e falaram assim, o que aconteceu? Ele falou, aceitei Jesus, estou indo para a igreja, mudou minha vida. Eu falei, você está virando escravo agora. Escravo. Olha só que escravo, nós somos livres aqui, a gente vem para um bar a hora que a gente quer, a gente vai embora a hora que quer. E daí ele falou assim, não, escravo é você, porque eu posso passar na frente do bar e nada me obriga a ficar. Você é obrigado a manter o teu vício. Eu não, eu sou livre. Eu vou para casa e vivo com a minha família. Vivo bem com a minha família. Então, o escravo não sou eu que não vou para o bar. O escravo é você que não consegue ficar sem bar, sem bebida. Isso é forte, igreja. Satanás decretou isso para a humanidade. Satanás decretou isso
um salário do pecado, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pague o preço de estar na presença do Senhor. Pague o preço de quebrar os decretos de Satanás. Você tem autoridade porque você tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo habita em você. Eu comecei a orar, eu fui orar por uma pessoa que ela foi curada de câncer. E eu estava orando por ela, Senhor, derrame a cura sobre ela. E o Espírito Santo mudou a oração na hora, porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como orar, mas nós temos que ser sensíveis ao Espírito e orar como Deus nos ordena a orar. E eu comecei a orar assim, Senhor, em nome de Jesus, a cura já está nela. A doença não deveria estar nela. A doença não deveria estar na vida do ser humano. O Espírito Santo está. A certeza que eu tenho é que o Espírito Santo habita em mim. A doença não. A doença não habita em você, irmão. A doença não habita em nós. E a minha oração mudou a partir daquele dia. E eu orei desta forma, Senhor, a cura já está nela, porque ela é portadora do Espírito Santo. Irmão, a cura já está em você, porque você é portador do Espírito Santo. Você tem que dar liberdade para que o Espírito Santo manifeste essa cura na tua vida. Mas não ore assim, Senhor, venha me curar. Não, a cura já está em você. Fala, Senhor, manifeste essa cura no meu coração. Manifeste através do teu Espírito Santo que habita em mim. Irmão, você já tem os 9 dons do Espírito. Como assim, pastor? Paulo fala que eu tenho que orar e buscar os melhores dons. Sim, entenda. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Então você tem os 9 dons. Dom de maravilhas, dom de curar, dom de profetizar. Todos os 9 dons já estão em você, já estão em mim. Nós temos que abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo manifeste esses dons em nós. Buscar os melhores dons é isso, Senhor, manifeste o melhor dom, manifeste o dom do teu Espírito em nós. E aí Satanás decretou algo, talvez lá no passado, dizendo assim, quem é você? Quem é você para orar em línguas? Ele é o acusador, e quando ele acusa, ele põe um decreto. Você não é capaz de ter o dom do Espírito. Você não é capaz. Você não é capaz de pregar a palavra. É isso que Satanás tem decretado. Você não é capaz de participar do louvor. Quem é você? Isso é Satanás quem fala. Você não é capaz de liderar uma célula. Você não é capaz de pregar aqui nesse púlpito. Não. Quem sou eu? Quem sou eu? Você é filho. Você é morada do Espírito Santo. É Ele quem te capacita. Comece a quebrar os decretos que Satanás colocou na tua mente. Está amarrado em nome de Jesus. Eu cancelo todos os decretos de Satanás contra a minha vida e contra a minha família em nome de Jesus. Fique em pé na presença do Senhor. Eu quero orar contigo nesta manhã.